Olá a todos, aqui estamos com o nosso canal de Trebuchet da Eletrônica, canal em que nós comentamos as notícias de tecnologia da mídia que interessam aos nossos seguidores. Vejam mais sobre esse vídeo, como informações sobre links, artigos no nosso site, acessando a descrição do vídeo que vocês têm aí disponível abaixo dessa tela. Nós escolhemos uma notícia que rodou aqui na internet em novembro de 2021, quando eu estou gravando este vídeo, que fala de algumas descobertas interessantes da cromoterapia, né? Sempre houve aí uma certa relutância dos meios médicos tradicionais em aceitar a luz como um elemento que possa ser usado em terapias, né? Mas, na verdade, nós sabemos que existem efeitos que são importantes. Nós usamos o infravermelho, por exemplo, no tratamento de certas inflamações, no tratamento de cicatrizações, pelo aquecimento que ele provoca. Nós utilizamos o ultravioleta, por exemplo, como bactericida. Mas há uma certa relutância a respeito do uso da luz comum e ter as cores como elementos capazes de ter algum efeito sobre o organismo humano. A gente escreveu alguns artigos importantes sobre o ritmo circadiano, que fala da luz verde, da luz azul, da luz vermelha, né? Tem um artigo que eu escrevi sobre a luz azul, certo? Sobre o efeito sobre o sono. E até hoje os celulares têm um recurso que é você ativar o modo noturno, em que ele corta a luz azul, porque a luz azul inibe o sono. Então, se você começa a usar o celular à noite, você perde o sono. Então, essa ativação da luz, desativação da componente azul dos celulares é importante. Mas a descoberta que foi feita é bastante interessante, porque ela tem muito a ver com as pessoas de maior idade. Existe um problema que os pesquisadores da University College de London, certo? De Londres, na Inglaterra, analisaram que é a perda da capacidade que os idosos têm, é uma perda visual que eles têm em distinguir as cores depois de certo tempo. E esse efeito se manifesta também pela manhã, nas próprias pessoas, à medida que você vai ficando mais velho. Então, quando você levanta pela manhã, você tem dificuldade em distinguir cores, certo? Demora alguns minutos para que a sua vista recobre essa possibilidade de distinguir as cores. E existem doenças associadas que podem se agravar com a idade, né? Eu estou mostrando aí no slide o que acontece com uma pessoa normal em relação ao espectro visual, como é que você vê as cores. Mas você pode ter algumas doenças associadas, alguns problemas associados que mudam a sua percepção das cores, né? Vejam então que o caso mais comum aí é você perder a capacidade de distinguir o verde. Isso é importante, né? Você sai dirigindo e como é que você vê se o sinal está verde, né? As pessoas, às vezes, eu tinha inclusive um parente próximo que era daltônico, né? E que ele sabia que o sinal estava verde porque pela posição dele, o vermelho é sempre em cima e o verde embaixo. E um dia nós viajamos para uma cidadezinha no interior em que estava ao contrário. Resultado, ele passou em todos os sinais vermelhos, né? É óbvio que isso é um problema grave, né? Então vejam que você ter a percepção das cores é um problema visual. E justamente o que os cientistas lá do University College de London descobriram é que a gente pode ter uma recuperação dessa capacidade mais rápido do que a normal se a gente pela manhã tiver uma incidência de radiação vermelha no comprimento de 670 angstroms em nossos olhos. Como é que é isso? A gente simplesmente olha para os LEDs pulsantes, são salvas de pulsos de 670 nanômetros, né? Que elas acabam por excitar a nossa retina. E como é que isso funciona? O que eles descobriram, quer dizer, a gente já sabe, é que o funcionamento dos nossos olhos, a energia que ela alimenta as células sensíveis lá da nossa retina, ela é produzida pelas moléculas do nosso corpo, as moléculas denominadas ATP,
essas moléculas produzem essa substância chamada ATP. Então, quando a gente acorda pela manhã, com o tempo, as moléculas não são produzidas. E os cientistas mostraram que a gente perde até 70% dessa capacidade de produzir essas moléculas de energia, essas células chamadas mitocôndrios que produzem essas células, elas perdem essa capacidade em até 70% com a idade da pessoa. Mas essa capacidade de produção, ela pode ser estimulada. Como? Eles descobriram que é estimulada pela radiação vermelha. Então basta que pela manhã você se submeta a essa luz vermelha pulsante por 3 minutos, que as células dos seus olhos, os mitocôndrios, produzam em quantidade suficiente o ATP e você volte a ter a percepção das cores de maneira normal. Você tem o contraste das cores, como dizem os especialistas, né? Contraste que é perdido com a idade, né? Vejam que são descobertas importantes, porque logo, logo vai ser um hábito, às vezes, daquelas pessoas que têm o probleminha de levantar e ter uma dificuldade em distinguir cores, não só apenas se sentem ofuscados, demoram para comandar a visão, e às vezes o verde falha, demora para recuperar a visão do verde. Vai ter aí um aparelhinho, uma lâmpada talvez, que ela liga por 3 minutos, fica olhando para essa lâmpada e aí a visão da pessoa volta e ela passa a ter o contraste normal com a distinção das cores de maneira normal, né? Vejam que são coisas que não se pensava antigamente quando a gente falava em cromoterapia, né? Dizem que determinadas cores fazem bem para a saúde, mas que bem para a saúde, que efeito causam, né? As cores verdes, por exemplo, na decoração, tem aí um certo tom de repouso, né? Porque lembra o ambiente florestal, né? As cores já mais fortes, como o vermelho, o amarelo forte, né? São cores que cansam a vista, né? Você sabe que nos túneis a gente usa justamente a iluminação laranja, porque é a cor para a qual a nossa visão se acomoda mais rapidamente. Ela não ofusca. Quando você sai de um ambiente com luz branca para a luz solar, a luz de fora, o seu olho sente. Mas se você sai de um túnel, certo, em que tem a iluminação da cor alaranjada, a luz de sódio, para o ar, o meio ambiente com a iluminação solar, você não é ofuscado. Tem muito estudo para ser feito ainda. Se gostou desse vídeo, cadastre-se em nosso canal, deixe o seu like, vejam nas descrições do vídeo o link para a notícia original, se você quer ver mais informações em inglês, e também os nossos artigos no site. Até mais!